Prestem muita atenção. No dia 22 de fevereiro de 2020, em pleno domingo de carnaval, o jornalista Oswaldo Eustáquio lançou uma matéria na edição online do jornal Agora Paraná com o título "Vice de Itapoá usa cargo para emitir licença ambiental fraudulenta para parentes". O Código de Ética dos Jornalistas é claro ao afirmar que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação. Lembrem que a matéria produzida contra o vice-prefeito foi veiculada em um domingo de carnaval. O vice-prefeito não foi procurado pelo jornalista para dar sua versão dos fatos, muito menos qualquer funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, que estava fechada pelo feriado festivo. A Secretaria de Meio Ambiente de Itapoá, no ofício CI número 085/2020 SEMAI, expedido em resposta ao requerimento número 7 de 2020 da Câmara dos Vereadores de Itapoá, afirmou: o repórter responsável pela matéria em nenhum momento solicitou ao órgão ambiental municipal informações ou documentos sobre os processos objetos da denúncia, o que demonstra claramente sua má-fé, inconsequência, irresponsabilidade e falta de profissionalismo ao afirmar que foram emitidas licenças fraudulentas por esta secretaria. Também é importante destacar que, pela repercussão da denúncia, no dia seguinte, a Polícia Ambiental, que fez uma vistoria na área em seu relatório, constatou que não foi identificada qualquer irregularidade e que a área estava devidamente licenciada. A única pessoa que o jornalista citou que consultou em sua matéria foi o vereador Thomas Son. Na semana seguinte, no dia 28 de fevereiro, é dada entrada na Câmara 2 requerimentos, um solicitando informações à Secretaria de Meio Ambiente e outro solicitando a abertura de uma CPI para investigar as acusações feitas pelo jornalista ao vice-prefeito. Na sessão de 2 de março, ambos os requerimentos foram aprovados. Confira alguma das argumentações dos vereadores. É louvável a situação de, fiscalizar ou fazer qualquer procedimento, mas, no entanto, eu creio que para a gente ter algo realmente, fazer uma ação, a gente tem que ter algo de concreto, para a gente ter algo palpável para se fazer uma ação. Não podemos simplesmente só sair cortando o pescoço de algumas pessoas pelo fato de que saiu uma nota numa rede social, num jornal. Nós temos que ter algo de concreto. Concordo na situação de fiscalizar, mas eu vejo que a situação da CPI, no momento, é um tanto precipitada. Após receber essas informações, receber essas documentações, se realmente a gente constatar que tem algo irregular nesse sentido, pode ter certeza, vereador, que eu também vou estar junto contigo, assinto também a essa situação da CPI. O senhor sabe muito bem, o senhor é um homem honesto, um homem de caráter e não é mentiroso. Por isso mesmo que estou fazendo meu papel, vereador. Certo? Por isso mesmo que estou fazendo meu papel. A CPI eu peço o voto favorável dos senhores vereadores. Se não quiserem aprovar, não tem problema. Tem a lei de acesso à informação. Eu vou verificar. Eu, enquanto vereador, vou verificar, vou até o final. Isso a população pode ter certeza, o vice-prefeito pode estar preparado, porque eu vou até o final. Com CPI ou sem CPI, eu vou até o final. Agora, ninguém vai poder me acusar lá fora que eu estou prevaricando, que a fatia do bolo foi menor para mim, igual está nas redes sociais, colocando todos os vereadores no mesmo balaio. Certo? Não está colocando só o vereador Thomas, está colocando os 9 vereadores. A fatia do bolo está menor para os vereadores, essa é a verdade. Eu acho que a população está nos pré-julgando por culpa nossa mesmo, porque nós não vamos lá e levamos informação, não vamos lá e colocamos eles a par do que está ocorrendo. Muitas vezes nós se tornamos omissos, sim. Então eu peço voto favorável, presidente. Se não quiserem votar, não tem problema nenhum. Vereador Seglaus. Primeiro lugar, se teve fatia de bolo, vereador, ou não teve, eu desconheço, nunca participei desse tipo de coisa, não é da minha índole participar de negociação, coisa nesse sentido, nunca tive esse tipo de situação para mim e não vai acontecer. Vereador Janaína. Na minha opinião, é impossível separar a questão específica, particular do vereador com essa situação toda. Mas, enfim, não é essa
Não é esse o mérito da questão. Existe sim, vereador, um problema sério entre o senhor e o vice-prefeito. Existe, isso é fato. E não tem como não vincular isso com a notícia que esse jornal apresentou, porque ele só citou o nome da Vossa Excelência. Mas, enfim, diante de todas as exposições que foram feitas, a gente não pode realmente deixar de investigar, porque o momento pede transparência. Eu tenho certeza que se tiver alguma coisa errada nisso, vai aparecer. Agora, uma coisa eu digo, nós tivemos várias comissões nessa casa que não concluíram seus trabalhos. Nós estamos com uma comissão especial para análise do zoneamento ecológico e econômico novamente instituída. Esse projeto está há 1 ano aqui dentro dessa casa para ser analisado. Então, senhores, se nós vamos fazer uma CPI aqui, que ela comece e termine em tempo hábil, em tempo. Porque 1 ano um projeto aqui dentro parado para análise, agora nós estamos numa comissão novamente. Eu não posso, amanhã eu não tenho tempo, amanhã eu não venho, amanhã eu não posso. Então, eu espero que essa casa, sim, conclua esses trabalhos rapidamente, para que seja dada satisfação à população. Eu espero que a questão política não interfira no andamento dessa comissão. Espero que ela seja, assim, julgada imparcialmente, que seja clara e transparente, e espero, sinceramente, senhores, todos vocês presentes, a casa cheia, que a população acompanhe. Porque esse ano é um ano que tem política e alguém, um ou outro, pode aproveitar dessa situação para desfavorecer ou se favorecer. Então, eu sou favorável, vereador Thomas, a esse requerimento, mas vamos começar e terminar, por favor. Por que da importância da CPI? Na carência de pré-candidatos que temos aí com nome limpo, que não fez mau uso do dinheiro público, 90% dos pré-candidatos a prefeito estão sendo investigados, foram condenados. Então é a hora, né, na carência, a hora dele deixar essa comissão fazer toda a investigação. E se ele for inocente, vereador Stoklosa, até ajuda ele na campanha. E vocês podem notar nos pré-candidatos, 90% estão sendo investigados ou são condenados por mau uso do dinheiro público. É essa atenção que eu estou chamando aqui. Tem que ser investigado, sim. Não podemos colocar a mão, porque o povo está esperando um candidato que seja limpo, que quando exerceu o cargo público, não fez mau uso do dinheiro público, que é o dinheiro de todos, de toda a população. Então é isso que tem que ser feito. Não adianta vir aqui, vai ficar aqui 20 minutos respondendo as perguntas, não sei qual é o prazo. Por exemplo, eu prefiro a investigação, nós indo nos lugares onde aconteceu os fatos, e na secretaria fazer a investigação certa, fora a política, que eu discordo totalmente de fazer qualquer acusação quando há interesse político no meio. E volto a frisar, vereador Stoklosa, que Vossa Excelência é do mesmo partido do vice-prefeito. Se ele sair limpo das investigações da CPI, que não pode ser uma investigação política, ele tem grande chance de ganhar as eleições. O vereador Thomas foi expulso do partido, aí tem que abrir uma CPI contra o vice-prefeito. Nada, é só a apuração dos fatos. Se não tiver nada, ele vai sair aplaudido, inclusive por mim. Né? Porque quem não deve, não teme. E a grande campanha da política dele, se ele escapar ileso dessa CPI, eu acho que nem precisa fazer campanha. É assim que funciona. Está limpo, o povo vai votar. Se não estiver limpo, não vai votar. Porque onde tem uma fumacinha, tem fogo. Uns já condenados, outros investigados. 90% dos pré-candidatos. Então, pode contar com o meu apoio que eu vou votar a favor. Dia 11 de março, o vice-prefeito protocolou à Câmara Municipal de Vereadores documentos se colocando à total disposição para prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a denúncia do jornalista Oswaldo Eustáquio, publicada no jornal Agora Paraná. Olá, pessoal. Gostaria de compartilhar com todos vocês que na quarta-feira eu protocolei esse documento aqui na Câmara solicitando que eu fosse chamado, convocado
para dar todos os esclarecimentos necessários quanto à denúncia que envolveu a minha pessoa e envolveu a minha família. Na quinta-feira, o vereador Sargento Stoclosa e o vereador Geraldo Weber encaminharam o requerimento 11/2020. Esse requerimento me convoca a vir à Câmara de Vereadores para poder esclarecer tudo sobre esse assunto. E ele vai ser votado na próxima sessão, segunda-feira, dia 16 de março. Espero que todos os vereadores aprovem esse requerimento para que eu possa vir até a Câmara e responder todas as perguntas, poder esclarecer os fatos e, principalmente, dar transparência à população e fazer com que a verdade venha à tona. Dias depois, o parecer jurídico 434/2020 da própria Câmara de Vereadores apontou irregularidades no requerimento de abertura da CPI por não ter prazo previsto para a conclusão. Com base neste documento, o presidente da Câmara, vereador Ezequiel, do PL, indeferiu a CPI. Pela exigência legal de uma CPI ter prazo para a conclusão, em 30 de abril foi dada entrada em um novo requerimento para abertura de CPI, agora com um prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação de mais 90 dias. Nesta mesma data, quase 2 meses depois de se ter colocado à disposição para prestar qualquer esclarecimento, foi então encaminhado ao vice-prefeito convocação para prestar esclarecimentos sobre a referida denúncia. Em 4 de maio, o vice-prefeito protocolou o documento à Câmara, informando que, ao ter ciência apenas no dia da convocação, estava em viagem e não teria acesso a documentos importantes para os devidos esclarecimentos e solicitou a prorrogação da convocação para a semana seguinte, dia 11 de maio. Na sessão de 4 de maio, a solicitação de transferência para a convocação do vice-prefeito para a semana seguinte foi rejeitada e novo requerimento de CPI foi aprovado, prevendo 90 dias para a conclusão dos trabalhos, com possibilidade de prorrogação para mais 90 dias. Algumas semanas mais tarde, no dia 26 de junho, é noticiado em nível nacional que o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso em Campo Grande pela Polícia Federal devido aos investigadores identificarem risco de que ele pudesse fugir do país. Em Mato Grosso do Sul, o jornalista e blogueiro Oswaldo Eustáquio foi preso por suspeita de atrapalhar as investigações sobre os atos antidemocráticos. Vamos ao vivo a Campo Grande com o William Franco, que tem as informações. Boa noite, William. Oi, Cris, boa noite para você. O blogueiro chegou ontem em Campo Grande e foi preso em um hotel aqui da capital. Oswaldo está em Mato Grosso do Sul há pelo menos 4 dias. Na última quarta-feira, ele foi visitar uma tia que mora em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. O blogueiro foi detido no mesmo inquérito que prendeu Sara Giromini. Segundo a Polícia Federal, eles são investigados de integrar uma organização criminosa que patrocinava e organizava atos antidemocráticos pelo país. O jornalista é investigado por integrar núcleo de uma suposta organização criminosa que visa obter ganhos econômicos e políticas com a coordenação de atos antidemocráticos no país. A Procuradoria-Geral da República identificou vários núcleos ligados à associação criminosa. Na avaliação da Procuradoria, parlamentares ajudariam na expressão e formulação de mensagens, além de contribuir com sua propagação, visibilidade e financiamento. A situação fica ainda mais surpreendente quando é apontado que o jornalista também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por difamação sobre encomenda. Oswaldo Eustáquio é acusado na Justiça de publicar reportagens mentirosas para atacar a reputação de 2 empresas que disputam licitações públicas. A suspeita é que Eustáquio, através de notícias falsas, agiu em favor de empresa concorrente que disputam um mercado de pelo menos 100 milhões por ano. O pagamento pelas reportagens seria maquiado com serviços de divulgação prestados por Eustáquio às subsidiárias da empresa que buscava beneficiar através de notícias falsas.
O envio de pelo menos um dos press releases a veículos de comunicação foi pago por Sandra Terena, mulher de Eustáquio, que atualmente ocupa o cargo de secretária nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial. Em maio, o salário líquido de Sandra Terena foi de R$ 17.030,07. Você sabe quem é Sandra Terena? Vamos lá. Olha só, a esposa do Oswaldo Eustáquio, que é assessora hoje da Damares Silva, olha de quem ela era amiga em 2010. Gleisi Hoffmann. Inclusive aqui, ó, equipe Gleisi publicando na campanha de 2010, a índia Sandra Terena também está com a Gleisi. Gravou até um depoimento. Aí, lançamento aqui do filme dela, ó, dirigido, ok, beleza. Na ocasião, Sandra Terena tirou seu colar de guerreira indígena e colocou na sua parceira de luta, Gleisi Hoffmann, e aqui ela aparece posando ao lado da Dilma Rousseff. Então, aí tem uma outra foto que a gente achou na rede social do Oswaldo. Olha ele aí aqui, ó. Viva Che Guevara. Então é isso aí. Vamos, não vou falar mais nada dessa turma aí. Falando em Sandra Terena, além de mulher do Oswaldo Eustáquio, secretária nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, conforme press release, ela também trabalhou junto com o marido no ramo de produção de bandas gospel. Após a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, boa parte das matérias publicadas no pequeno jornal da região metropolitana de Curitiba, chamado Agora Paraná, foi estranhamente retirada do ar, não por ordem judicial, mas por iniciativa do próprio jornal. Entre as matérias que saíram do ar, a denúncia que gerou a CPI contra o vice-prefeito foi uma delas. Em casos de omissões em matérias, a prática usual da imprensa é fazer ajustes e correções necessários e que uma explicação a respeito do que foi alterado seja incluído nos próprios textos. Não é comum que um veículo de imprensa sério apague conteúdo sem dar as devidas explicações. Segundo o Ministério Público e o Poder Judiciário, o jornalismo praticado por Oswaldo Eustáquio e o jornal Agora Paraná, através de premissas falsas, busca atacar a honra de seus alvos, incluindo-se alvos políticos. A ausência de checagem dos fatos e a exclusão da matéria são fortes indícios que a denúncia provavelmente fez parte de uma articulação com puro objetivo político-eleitoral em pleno ano de eleições municipais. Judicialmente, todas as medidas estão sendo tomadas. O vice-prefeito Carlos Henrique ingressou com ação-crime por calúnia e difamação contra o jornal Agora Paraná e o jornalista Oswaldo Eustáquio, e caberá à Justiça julgar o caso. Mas como a população pode fazer o devido julgamento no meio de tantas informações desencontradas e muitas vezes falsas? A CPI, apesar de não ter nenhum fato concreto e ser embasada apenas em uma denúncia muito duvidosa, após instaurada seria o processo para esclarecer os fatos. Infelizmente, a CPI não andou. O presidente da CPI, o vereador Thomasson, sim, o mesmo citado por Oswaldo Eustáquio, não convocou ninguém e o prazo da CPI, que não foi prorrogado, se encerrou no dia 4 de agosto de 2020. Mas não se surpreendam se após este vídeo ou a data das eleições se aproximarem, a Câmara de Vereadores resolva ressuscitar a CPI. Mas, independente da CPI ter andado ou não, seguem alguns questionamentos que certamente serão esclarecidos. Mas antes disso, observem com muita atenção. Conforme comprova a publicação no Facebook do prefeito Marlon, no dia 6 de fevereiro, em Brasília, na Secretaria Nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, ocorreu uma reunião entre o prefeito Marlon, o chefe de gabinete Jadiel, o secretário de Agricultura e Pesca, Jonesir, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Grassi, com a secretária Sandra Terena, mulher do jornalista Oswaldo Eustáquio. Todos os citados
pegaram um diário da prefeitura para permanecerem em Brasília do dia 4 a 8 de fevereiro e as justificativas apresentadas no portal da transparência foram de que o custo total de ida a Brasília é de R$ 15.500 e nem o prefeito, chefe de gabinete e nem os secretários especificaram na justificativa de suas diárias qualquer reunião na Secretaria Nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial. Esta reunião ocorreu 2 semanas antes da denúncia do jornalista Oswaldo Eustáquio contra o vice-prefeito Carlos e 3 semanas antes do Blessing, evento que envolveu a contratação de 3 shows nacionais com bandas gospel. Lembrando que a secretária nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, Sandra Terena, é a mulher do jornalista Oswaldo Eustáquio, que juntos trabalharam como promotores de bandas gospel. Então, as perguntas que poderiam ser feitas na CPI seguem algumas sugestões. Por que a reunião com Sandra Terena não consta na justificativa das diárias do prefeito Marlon, do chefe de gabinete Jadiel, do secretário de Agricultura e Pesca, Jonesir, ou do secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Grassi? Qual a pauta e as deliberações relacionadas a Itapuá que foram tratadas na Secretaria Nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial? Existe algum vínculo de Sandra Terena ou Oswaldo Eustáquio com os promotores das bandas gospel contratadas pela Prefeitura no evento Blessing? É uma mera coincidência ou essa visita à esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio tem alguma relação com a denúncia caluniosa contra o vice-prefeito, o que resultou na abertura de uma CPI pela Câmara dos Vereadores? Estes e outros questionamentos, o tempo há de revelar a verdade, mas que cada um tire suas próprias conclusões.